Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Diante desse tempo de pandemia, coronavírus, muita gente tem aderido às orientações de manter o distanciamento social, né, de frequentar menos os locais onde havia bastante aglomeração de pessoas e principalmente eles têm aceitado o desafio de ficar em casa. Mas tem uma situação que a gente precisa prestar bastante atenção, que é a nossa saúde mental. E hoje nós convidamos aqui para bater um papo bem legal o Wagner Caldeiras, psicólogo, e o João Paulo, né, que é psicólogo também, faz um trabalho no CREAS, no Centro de Referência Especializado de Assistência Social, né, com abordagem de rua especificamente, né? Então nós vamos falar aqui sobre dois assuntos importantes, que é a necessidade e a importância de manter a saúde mental durante o tempo da pandemia, como fazer isso, e também o outro lado da moeda, né? E as pessoas que não têm casa, que estão em situação de rua, como é que a gente pode estar lidando com essa situação aqui em Paraupebas, na nossa localidade? Como é que essas pessoas estão? Então, vamos começar com esse tema bem importante, que é a saúde mental, né? Nós estamos bombardeados a todo momento de um fluxo muito grande de informação. E a maioria delas não é positiva, né, Wagner? Exato. A OMS, ela coloca algumas orientações para a preservação da saúde mental da população em tempo de coronavírus. Coloca com as primeiras orientações, as duas primeiras orientações são relacionadas ao preconceito em relação às pessoas que positivaram para o vírus e também para as pessoas que vieram da onde surgiu o vírus, que seriam os orientais, né? Mas nesse momento aqui, né, no Brasil, especificamente em Paraupebas, eu acho que a gente deve começar mesmo pela avalanche de informações que a gente está tendo sobre esse momento agora, que tem feito muito mal para a nossa saúde mental. Eu acho que é essencial e é o que, como psicólogo, né, como coordenador da rede de atenção psicossocial do município, eu tenho visto muitas pessoas dizendo que perderam o sono, que estão ansiosas, que estão tendo crises de ansiedade, crises de pânico, por conta do excesso de informações. A gente vive numa época hiperconectada se a gente não tiver limite, se a gente não se colocar limites, a gente fica, desde a hora que acorda até a hora que vai se deitar, fica vendo informações, muitas vezes informações repetidas sobre a pandemia do coronavírus. Então, a orientação da OMS é que a gente tenha horários para fazer isso, né? Para ver as redes sociais, né? Para ver os portais de notícias, né? Não se entupir tanto de notícias e também ter cuidado com as fake news, né? Hoje a gente tem vivido esse momento de muita notícia falsa e a pandemia ela veio mostrar que as fake news, as notícias falsas ou imprecisas, elas podem custar vidas. Então é bom a gente ter muito cuidado também, ter um filtro para ver em que a gente vai se orientar nesse momento. Nós temos perfis de pessoas, né? Eu acredito que os perfis variam, desde aqueles que podem acatar as orientações da OMS plenamente, que são aquelas pessoas que podem ficar em casa, que têm condições de ficar em casa, as pessoas que não podem ficar em casa, sejam por motivos profissionais, né, estão ali na linha de frente. Então, para cada uma dessas pessoas, né, é uma situação diferente ali para lidar, né, Wagner? Exatamente. A orientação é que todo mundo fique em casa, mas não dá para todo mundo ficar em casa. As pessoas que estão conseguindo ficar em confinamento, elas têm enfrentado desafios enormes, né? Porque além da questão do excesso de informações, tem assim, a gente nunca ficou tanto tempo com nossos filhos, a gente nunca ficou tanto tempo sem
a possibilidade de sair, né, de casa. E também tem a questão não só do confinamento, mas da orientação de distanciamento social. Como a gente vai manter um distanciamento social num país e numa cultura em que a gente só consegue expressar afetos através da proximidade, até mesmo do toque, né, do abraçar, do beijar no rosto, né, do falar de perto. É um desafio para o brasileiro manter principalmente o distanciamento social, né? E o confinamento ele tem gerado muitos problemas, muitos conflitos familiares, inclusive o índice de violência doméstica cresceu 50%, né, nesse tempo agora que as pessoas estão mais dentro de casa. Então, está sendo um desafio mesmo. Para as pessoas que não podem ficar em confinamento, a orientação é que mantenham o distanciamento social, né? Elas até por estarem trabalhando, né, têm mais facilidade para lidar com a situação, mas é preciso lembrar que elas precisam manter o distanciamento, né? E aí essas são as orientações da OMS. A gente, a OMS ela faz algumas orientações, principalmente para quem está em confinamento, que são, né, as pessoas que mais vão sofrer nesse tempo agora, por não ter liberdade para sair de casa. Deu algum problema aqui com a minha esposa, com meu filho, eu poderia sair de casa, né, ir no bar, ou então encontrar com os amigos, né? Nesse momento a gente não pode. E isso pode ser bom ou pode ser ruim, porque a gente vai ter que enfrentar os problemas, né? Com diálogo, né? Vai ter que atravessar os problemas todos. Tem muita coisa acumulada, eu acho, né? Então a gente vai ter que enfrentar os problemas, né? Mas tem outras dicas interessantes também que a gente pode ir conversando e que são orientações também da OMS, e tem coisas assim que a gente tem visto agora que as pessoas estão encontrando, né? Que é, por exemplo, a gente tem inúmeras tecnologias comunicacionais hoje, né? A gente tem inúmeras formas de entrar em contato com as pessoas. Então, vamos mandar mensagem para quem mora sozinho, né? Para os idosos que não estão podendo sair de casa de jeito nenhum, perguntar se estão precisando de alguma coisa, ser solidário, né? A gente fica muito tempo adiando, eu vou ligar para aquele meu amigo do ensino médio. Eu acho que essa é a hora de ligar, né? Essa é a hora de ver se as pessoas estão bem, as pessoas que você ama, as pessoas que você já amou, mas que fazem parte da sua história. Eu acho que esse é o momento. Uma coisa que tem ajudado muito e que é típico nosso brasileiro é o humor. A produção de memes está incrível, né? Assim, toda hora são muitos, assim. E isso eu acho que tem ajudado muito a gente, sabe? Porque a gente ri, né? A gente compartilha aquilo. Quando a gente ri junto, a gente, de uma certa forma, a gente se conecta sem necessariamente estar no mesmo lugar, estar perto, né? Então, por incrível que pareça, a nossa capacidade brasileira de rir das desgraças, elas têm ajudado a nossa saúde mental, têm protegido a nossa saúde mental, né? É importante você ter uma rotina, né? Se alimentar corretamente, tentar fazer exercícios físicos. Ter a rotina te ajuda porque você não fica, por exemplo, só comendo, ou só assistindo televisão, ou só vendo notícia, né? Então tem que ter horário para você ver a notícia, um horário para você se alimentar, um horário para você ligar para as pessoas, ver rede social, um horário para você se exercitar e assim, muito importante que a gente tenha momentos de relaxamento, porque o que é que acontece? A gente, a maioria, pelo menos do nosso círculo, todo mundo está trabalhando, né? Está se exigindo que apresente resultados. Quando fica em confinamento, isso acaba gerando um problema de saúde mental muito sério, porque eu quero fazer várias coisas ao mesmo tempo dentro da minha casa, eu quero ser extremamente produtivo dentro da minha casa, né? Então eu tenho que escrever um trabalho, eu tenho que fazer se coloca um monte de coisas, né? Curso de idioma, né? E aparecer um monte de cursos de grátis agora, né?
E aí a gente fica se exigindo de essas coisas de ser hiperprodutivo. E eu acho que a gente não pode ser tão exigente assim, de fazer as coisas perfeitamente, né? Então é legal que a gente tenha, assim, ler um livro, ver um filme que você esteja querendo assistir há muito tempo, né? Assistir a série, ou até mesmo ficar sem fazer nada, né? Assim, ou então ver um vídeo totalmente idiota no YouTube, né? Na internet. Eu acho que você ficar fazendo algo que não vai te gerar nenhum produto nem nada, pode ser interessante nesse momento para você relaxar, para você, né, tirar um pouco, desligar um pouco desse momento da pandemia, né? Então é importante a gente não se cobrar tanto que seja muito produtivo nesse momento da pandemia. Aí outro público que eu sintetizei aqui, no meu resuminho, foi aquelas pessoas que devem ficar em casa, né? Aquelas pessoas, principalmente pessoas do grupo de risco, né? Você falou de idosos, memes. Principalmente. E essa semana eu vi no Facebook alguns memes, né? De pessoas satirizando a questão. Porque tem muito idoso, tem muita gente assim que é bem teimoso, né? E aí tem as pessoas que são também doentes crônicos, né? Que ficam ali na pilha. Nossa, eu tenho que ficar em casa porque eu não posso ir, não posso pegar nada, porque se eu for no hospital. E aí as pessoas ficam com aquela pressão, né? E essas pessoas, né? Elas já vivem uma realidade um pouco mais diferente de quem já é totalmente saudável. Principalmente os idosos está sendo um desafio para mantê-los em casa, né? Aqueles que ainda têm uma vida produtiva que sai, né? Para comprar alguma coisa no supermercado, para visitar algum parente, está sendo um desafio muito grande para quem mora com eles, assim, e principalmente porque muitos deles não têm a exata noção do que está, não do que está acontecendo, mas da gravidade do que está acontecendo, né? Então é difícil até de lhe dar alguma dica, porque cada familiar vai saber lidar com o seu idoso. Os idosos são muitos são teimosos, né? E principalmente ver o que eles gostavam de fazer, né? O que dava prazer para eles verem, antes da pandemia, e tentar reproduzir isso num ambiente de casa mesmo, né? Do que eles gostavam de arrumar a casa, de ir no supermercado, ver como é que dá para substituir esses prazeres dos idosos, só que dentro de casa. E aí cada um vai ter que conhecer o seu idoso para poder ter essa criatividade para criar atividades dentro de casa para eles. Agora, exercício físico, né, é importante, atividades que levem eles a pensarem, né, a raciocinarem, tipo jogos, é importante, né? Eles têm que se manter ativos. E tem aquele pessoal que não pode ficar em casa porque precisa garantir os serviços essenciais, né? E muitas vezes parte daqueles profissionais que são mais invisíveis, às vezes, menos notados pela sociedade. São desde os garis, que precisam manter a limpeza da cidade, até os profissionais da linha de frente, de segurança, de saúde, né? Essas pessoas também estão enfrentando desafio hoje, porque eles precisam estar na rua, precisam trabalhar para garantir o bem-estar da população em geral e na hora de voltar para casa, né? Como é que fica a saúde mental dessas pessoas? O coletivo de psicólogos, tanto da rede privada quanto da rede pública de Parauapebas, se mobilizou e fez uma rede para atender os profissionais que estão nessa linha de frente remotamente. Então, cada um deu o seu telefone, o horário que pode atender para as pessoas, para os servidores da prefeitura de qualquer secretaria, para se eles se sentirem angustiados, para ligar ou trocar mensagens, né, pelo WhatsApp com profissionais da psicologia, né, remotamente.
Então, isso ter uma retaguarda dessa vai ajudar muito as pessoas, né, que estão na limpeza, na segurança e principalmente na saúde, né? E aí eu faço também um apelo para a população em geral, de reconhecer o trabalho dos profissionais de saúde. Eles estão realmente arriscando suas vidas e vão arriscar mais ainda nesse momento da pandemia, né? A gente precisa reconhecer o trabalho dessas pessoas e defender o SUS, porque é o SUS que tem, se até agora a gente tem resultados positivos, é por conta que a gente tem um sistema único de saúde no Brasil. Ei, ainda não acabou! Esta entrevista foi dividida em 2 partes. Clica na parte 2 para continuar.